Dando continuidade, pessoal, nós falamos então da forma de provimento originária, da nomeação, e verificamos que o provimento ele pode ser originário e derivado. No caso da nomeação, é a única forma de provimento originária. Agora, já temos uma vinculação do indivíduo com o cargo? Somente a nomeação. Ele ainda não é servidor público. Então, ele precisa passar pela investidura, que é a posse. Veja, a nomeação é mero ato administrativo praticado pela administração pública. A posse já é uma formalidade, é um ato administrativo também, mas já demanda a complementação por parte do particular e que vai demandar uma cerimônia. Então, o provimento é a simples publicação do nome lá no Diário Oficial. A posse é a cerimônia onde o indivíduo comparece, comprova os requisitos e vai assinar o termo para então ser reconhecido como agente público. Lembrando, ele ainda não faz jus à remuneração, ele ainda não começou a trabalhar e ele ainda não está contabilizando o tempo para estágio probatório. O que diz o artigo 7º da Lei 8.112? A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. A posse investe o servidor no cargo que ele está ocupando. Lembrando, do provimento até a investidura, 30 dias como regra. A posse ocorre pela assinatura do termo de posse. O que é o termo de posse? É o documento que vai relatar todas as atribuições, os deveres, as responsabilidades e direitos do cargo. Isso está previsto lá no artigo 13º da Lei 8.112. E é um termo de posse que se afigura como adesão. O que é a adesão? Basta vocês lembrarem do direito do consumidor. O consumidor chega na maioria das lojas e quer comprar um determinado produto, ele adere às condições da loja. Vai abrir uma conta no banco, ele adere às condições da instituição bancária. E aqui no direito administrativo não é diferente. É um termo de posse em formato de adesão, porque não cabe ao indivíduo que está tomando posse chegar lá e falar: não gostei das regras. Não gostou, não assina, não toma posse. Quando você faz um concurso público, pressupõe-se que você já conheça todas as atribuições do seu cargo, que você já saiba tudo que irá fazer, para onde irá, enfim, tudo que diz respeito ao cargo. Aí você diz: não quero 30 dias de férias remuneradas, eu quero 60 dias. Não, mas o cargo oferece 30 dias. Você adere a isso ou não. As suas atribuições serão tais, a sua jornada será de tantas horas semanais. Basicamente, você não pode, não lhe cabe nesse momento discutir com a administração pública e entrar em acordo, enfim. É adesão. Você assina se quiser ou abre mão e outro irá assumir. Artigo 13º, parágrafo 4º, só haverá posse nos casos de provimento do cargo por nomeação. Algo que nós falamos no vídeo anterior. Basicamente, toda vez que houver a inauguração de uma relação jurídica do indivíduo com uma carreira pública, ele será nomeado ao cargo e tomará posse. Já falamos também anteriormente, prazo 30 dias, contados da publicação do ato de provimento, via de regra nomeação em diário oficial, podendo dar-se por procuração específica. Uma questão que era muito explorada em concurso público diz respeito justamente à procuração. Veja só, eu lembro, vossas senhorias, que até casar é possível através de procuração. Por que tomar posse num concurso público não seria possível? Então, procuração com poderes específicos. O que significa isso, pessoal? Que você pode fazer aquela procuração em casa mesmo, procuração particular, instrumento particular, especificando os poderes e expressamente para comparecer na cerimônia, na data tal, entregar a documentação e assinar o termo de posse para fulano de tal. Precisa ser uma procuração pública com poderes específicos? Não. E era essa questão que era muito cobrada em concursos públicos. É necessário procuração pública com poderes específicos? Não. É necessário que seja uma procuração, pouco importa se pública ou particular, mas
com poderes específicos, ok? O prazo para posse, todavia, eu falei para vocês, como regra é 30 dias, nada é absoluto no direito, nós temos que algumas situações merecem atenção. O prazo para posse conta-se do final da licença prevista no artigo 81, incisos 1, 2 e 4, que dizem eles? Conceder-se-á ao servidor licença por motivo de doença em pessoa da família, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro para atividade política. Imaginem vocês que o indivíduo que está sendo nomeado a uma nova carreira já ocupa um cargo público e está numa dessas licenças. A ele bastará demonstrar isso à administração e pedir a prorrogação do prazo, que se contará ao final desta licença. Ou ainda, do afastamento previsto no artigo 102, incisos 1, 4, 6, 8, alíneas A, B, D, E e F, e incisos ainda 9 e 10, que eu coloquei aqui de maneira geral, mas basicamente férias, participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação estrito sensu no país, no Brasil no caso, conforme dispuser o regulamento, estiverem júri e outros serviços obrigatórios por lei. Aqui no júri eu quero chamar a atenção de vocês, porque nós nos acostumamos com júris rápido, um dia, 3 dias, uma semana. Só que eu chamo a atenção de vocês que tem alguns júris que se prolongam no tempo. Então tem casos aqui no país que o júri se prolonga por 30, 60 dias. Bom, licença, a gestante, a adotante e a paternidade. No âmbito federal nós temos esse diferencial aqui, que é a licença paternidade, para tratamento da própria saúde até o limite de 24 meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço prestado à União, em cargo de provimento efetivo, por motivo de acidente em serviço ou doença profissional, para capacitação conforme dispuser o regulamento, por convocação para o serviço militar. Esse ponto merece atenção. Por quê? Porque o serviço militar, via de regra, é cumprido, o serviço militar obrigatório é cumprido pelo efetivo variável aos 18 anos, 18, 19 anos de idade. Todavia, há uma possibilidade de que o indivíduo tenha já sido aprovado num vestibular ou já esteja cursando a graduação a esse tempo. Ele não vai terminar, ele não vai suspender a graduação para cumprir o serviço militar. Então, principalmente para quem está na carreira de médico, de odontólogo, área da saúde, enfim, é muito comum que concluir o tempo de serviço militar e após, o indivíduo já está lá com 24, 25 anos de idade, ele ir cumprir o tempo de serviço militar obrigatório. Então, de repente, o camarada está cumprindo o tempo de serviço militar lá com 23, 25 anos de idade, após a conclusão do curso de graduação, é chamado no concurso público, ele vai perder o concurso porque está no Exército? Óbvio que não. O que ele vai fazer? Ele vai comprovar a situação para a administração pública e vai ter o seu cargo ao final do tempo de serviço militar. Deslocamento para a nova sede, que a gente vai ver na sequência quando tratarmos do exercício, e participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional no país ou no exterior, conforme dispuser lei específica. Pessoal, na ocasião da posse é importante se atentar para o fato de que haverá que se fazer uma declaração de bens e valores patrimoniais. Por que isso? Para que se possa analisar a evolução patrimonial prévia do indivíduo e pós-ingresso no serviço público, para se saber, por exemplo, se ele está tendo compatibilidade de crescimento patrimonial com a renda que ele afere, ou então se ele tem outras origens para o patrimônio. Ficaria muito estranho o indivíduo fazer um concurso para técnico judiciário e andar com uma BMW de última geração, por exemplo. Então, ele recebeu uma herança, etc. São possibilidades. Então, declaração de bens e valores patrimoniais, para que a administração saiba com quanto o indivíduo entrou na carreira pública e o que ele agregou após o ingresso na carreira pública. Declaração de exercício ou não de cargo, emprego ou função. Importantíssimo isso para evitar o quê? A ocupação indevida de 2 cargos ou empregos ou funções que não sejam
acumuláveis. Então, declaração de exercício ou não de cargo, emprego ou função. Artigo 14º da Lei 8.112. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Nada mais lógico, pessoal. O indivíduo, para trabalhar numa empresa, ele tem que se submeter a um exame médico obrigatório, mesma situação para trabalhar no serviço público. A administração vai estabelecer um rol de exigências de saúde. Não vai contratar alguém que não vai trabalhar, por exemplo, vai ficar o tempo todo em afastamento médico. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o cargo. Sempre lembro a vocês o quê? Que a ocupação do cargo público, ela respeitará o percentual de vagas para portadores de deficiência estabelecido em lei, até 20% no âmbito federal. Então, quando nós falarmos de inspeção médica e aptidão física e mental, nós temos que levar em consideração também se é um cargo de ampla concorrência ou se é um cargo para portador de alguma deficiência, de alguma necessidade especial. Eu falei para vocês antes também, no vídeo anterior, que do provimento, da nomeação, até a data da investidura, da posse, se o indivíduo não comparecesse para assinar o termo de posse, iria ocorrer o quê? Iria ser tornado sem efeito o ato de posse. Então, previsão legal, artigo 13º, parágrafo 6º da Lei 8.112. Lembrando a vocês, pessoal, que se houve o provimento, saiu a nomeação no Diário Oficial, todavia o indivíduo não compareceu para assinar o termo de posse, não mandou ninguém com uma procuração com poderes específicos, será tornado sem efeito e o cargo ficará vago, sendo possível chamar o próximo candidato apto a ocupar o cargo, no caso, o candidato aprovado e classificado subsequentemente. Para não ficar muito longo esse vídeo, encerro por aqui e já seguimos no próximo.